Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta sessão da apresentação do TEDx Porto. Olá, Jorge. Então, nós vamos ter aqui, durante os próximos momentos, uma sessão de apresentação do evento cultural que nós damos bastante apreço. O nosso objetivo é trazer à cidade as boas ideias e os bons projetos. Para quem está aqui curioso ali ao fundo, convido-vos, entrem se quiserem, está aqui em lugares vazios, podem sentar-se, estejam à vontade. Vamos passar aqui uns bons minutos com algumas pessoas que eu vou passar a apresentar e no final vamos ter inclusivamente aqui uma pequena talk que vai ser gravada ali pelo Jorge Rosado. Vamos já começar pelo Jorge, se os homens já fica já fechado. Mas antes de mais, eu chamo-me Norberto Amaral, sou o organizador do TEDx Porto e lidero a equipa já há uns bons anos, mas acima de tudo temos uma equipa de voluntários que todos os anos traz à cidade um evento do qual todos nós nos orgulhamos bastante, onde trazemos, como eu disse, boas ideias, bons projetos para partilhar, num sentido muito de partilha e de generosidade. Jorge, posso fazer assim uma brevíssima apresentação sobre ti, assim, uma frasinha, depois nós daqui a bocadinho já vamos fazer perguntas. Força. É fácil apresentar-me, eu sou um palhaço. É um palhaço. Doutor Palhaço, calma, Doutor Palhaço. É verdade, Doutor Palhaço. Exatamente. Tenho a profissão mais bonita do mundo. É verdade. Muito obrigado pelo convite, Norberto. Muito obrigado, Jorge. Obrigado por teres vindo. Posso passar já agora o microfone à Tânia? Tânia, por favor. Olá, não tenho uma profissão tão simpática, portanto trabalho em marketing, mas trabalho em vinho do Porto, que também é muito, muito giro. A Tânia está aqui porque é uma das empresas, uma das parceiras que nós temos há mais tempo connosco no TEDx Porto, que nos ajuda porque nós, por si só, pelos bilhetes, nós não conseguimos, obviamente, manter o evento e então apoiamos-nos em imensas parcerias que nós temos, como esta da Taylor's, que nos ajudam a fazer com que o evento seja possível. Temos de seguida a Bibi Krut. Bibi. A Bibi fala pouco português, mas fala muito bem inglês e, portanto, ela percebe bem o nosso português, mas pediu, e nós acedemos, que todas as intervenções da Bibi vão ser em inglês, por isso hoje vamos ouvi-la. Certo. Eu vou começar vou começar em inglês, porque sou da Holanda, moro aqui há 2 anos, mas ainda não falo perfeitamente. I'm Bibi. I'm a behavioral scientist, which means that I study human behavior. And at the moment, I'm working with startups and scale-ups in London in helping them create workplaces that work for everyone, where everyone can be themselves and where everyone can flourish. Awesome, thank you. E temos finalmente a Sílvia. Olá, boa tarde. Eu sou a Sílvia, faço parte da equipa de curadoria de oradores do TEDx Porto. E para já chega, não, Norberto? Sim, nós vamos fazer-te muitas perguntas daqui a pouco, já vamos saber mais sobre isto. Antes de mais, eu gostava de agradecer-vos a todos pela vossa amabilidade, pela vossa disponibilidade em estar cá hoje. E, bem, nós vamos voltar-nos todos a ver no dia 2 de Abril, que é daqui a 3 semanas, que é o dia do evento. Isto é um evento anual, só que, como sabemos, nos últimos 2 anos, a modo que as condições não estavam reunidas para conseguirmos fazer um evento com mais de 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, mas este é o ano. Este é o ano que nós temos a certeza que vamos estar novamente juntos e que vamos estar juntos sob um signo do inconvencional. Silvia, consegues-nos assim explicar muito brevemente o que é isto do inconvencional para ti? Nada disto é preparado, por isso é que ela fez agora um olhar fulminante para mim. Não estava à espera de lhe mandar esta batata quente. Mas ele já me conhece, já sabe o que é um olhar fulminante. Inconvencional, olha, para mim... Nós, no início do ano, posso começar por aqui, não é? Nós, claro. no início do ano, o início do ano, como o Norberto costuma dizer, nós fazemos a passagem de ano, este ano vai ser de 2 de Abril para 3 de Abril. Portanto, nós, no início do próximo ano, TEDx, começamos a preparar o evento. Então, a primeira coisa que nós pensamos é qual é que vai ser o tema do evento, o grande tema do evento, que vai dar nome ao evento também. E o evento deste ano, que era para ser há 2 anos, surgiu a palavra inconvencional. Nós estamos todos de acordo quando escolhemos a palavra inconvencional ou qualquer outro tema? Não. Há votos, escolhemos, há um debate muito grande entre a equipa, é votado e é escolhido entre todos por maioria. Eu fui uma das que votei no inconvencional? Não fui. No entanto, o inconvencional incorporou-se em mim. É que, de facto, nós olhamos para a vida às vezes sempre dentro das nossas caixinhas, não é? Como se tudo aquilo que nós vemos é a realidade, só a realidade e a verdade absoluta. E é importante, muito importante olharmos para fora de nós, para fora dos outros que nos rodeiam também, porque a realidade não é só a nossa, mas também não é só a dos que nos rodeiam. Há mais verdades e mais realidades. Daí o inconvencional, que eu acho que estranhou-se e depois entranhou-se. Portanto, inconvencional para mim é isso. Eu devo dizer que fui uma das pessoas que votou no inconvencional, mas é engraçado que há 2 anos isto já parecia algo bastante fora daquilo que é o habitual. Tanto que se vocês forem a alguns dicionários online ainda não encontram esta palavra. A palavra oficialmente não existe em alguns dicionários.
O que por si só é bastante curioso e por si só já é bastante inconvencional. Mas se era há 2 anos algo arrojado falar sobre este tema, eu acho que agora em 2022, depois de passarmos 2 anos e uns dias em confinamentos e máscaras e todas estas restrições que nós temos tido, agora finalmente podemos estar outra vez de volta num evento presencial com muitas pessoas e sim, fechado, mas com boa circulação de ar, fiquem descansados. Nós achamos que realmente agora é engraçado, estamos a ser inconvencionais face a estas últimas convenções, mas acabamos por voltar às convenções de há 2 anos, não é? Mas cada vez mais nós sentimos isto, que é esta necessidade, acima de tudo, de queremos fazer algo diferente, algo arrojado, algo que, ao primar pela diferença, também prima pela qualidade. Não é exatamente equivalente, a gente sabe. Por isso é que nós andamos atrás de imensos oradores ao longo destes 2 anos, por todos os efeitos. Há 2 anos, quando nós fomos obrigados a cancelar o evento, já tínhamos a maior parte dos oradores alinhados, inclusive a própria Bibi. E então, eu agora gostava muito de ouvir a ti, Bibi, basicamente que é, na tua perspectiva, e agora partindo, não falando exatamente sobre o inconvencional, mas gostava muito que explicasses, por breves palavras, o que é que tu fazes exatamente junto das instituições, junto das empresas. Estamos a apresentar-te como uma desenhadora de comportamentos, parece altamente suspeito e manipulador, mas não é, pois não? Fala-nos um pouco sobre a tua atividade. Okay. So behavioral science is an area of economics and psychology and sociology, so all the social sciences, and we study how human behavior happens. So we look at the context that we're all in, and we look at how we can change people's behavior by improving the context. So changing people's decisions in a way that they want to make decisions. So helping, for example, people make better, healthier decisions. For example, in the supermarket, you can put all the food, the healthy food, at eye height so that you choose it more because you see it more. And marketing, actually, I'm not against marketing, I love marketing, but there's a lot of companies that use these kind of insights about human behavior to actually sell unhealthier food. And what I try to do, I used to work with the government, now I work with startups. I try to look at all the behavior that we want to encourage and try to shape the context so that we create more of that. So for example, now I work with companies and helping them hire more diverse teams. So thinking about, we work with a lot of tech companies. Tech companies have a hard time hiring women, for example. So how can you change your job description so that it doesn't attract just very qualified men to the role, but also qualified women to the role? And that's what I do. Awesome. I don't know about you. Desculpem, em português. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico altamente entusiasmado quando ouço uma descrição de um trabalho como este. O mais engraçado disto é que, ao fazer este trabalho, a Bibi não está a manipular ninguém. Nós temos sempre a nossa capacidade de decisão, só que nós podemos ou não seguir aquelas pistas que nos são dadas, certo? E por isso acaba por ser uma forma positiva e até bastante independente e liberal de nós pensarmos nos nossos comportamentos, não é? Certo. Yeah, so it's called nudge, this new idea. It's not, so you don't pay anyone to do something. That's normal economics. And you also don't make sure that anyone has to take that option. You can choose to take the option. It's really important. And in government, also in Portugal, people are starting to be a lot more careful about how we design our context. All of our contexts are designed. There's no context that is not designed. This is designed for us to live together and for us to have a coffee. And so we need to think about how we can design our context better. People are still able to move around and make their own decisions, but we can help people make better decisions for themselves. Há 2 anos, aliás, não foi há 2, foi há mais tempo, houve uma pessoa que nós temos em comum, Carlos Mauro, que foi nosso orador também no TEDx Porto, e que nos trouxe um exemplo giríssimo sobre como é que é isto de influenciar comportamentos. E o exemplo era que havia uma empresa onde as pessoas podiam tirar o café, mas tinham que pagar pelo café. E a maior parte das pessoas tiravam o café, mas não pagavam por ele. Não havia uma máquina propriamente dita, havia um espaço, um cestozinho onde deixavam os trocos. E então algumas pessoas pensaram, o que é que eu posso fazer para incentivar as pessoas, mais pessoas a pagar pelo café? E aquilo que fizeram, foi um dos testes, imagino que fizeram imensos outros estudos, não foi? Foi pôr à frente dos olhos das pessoas, quando estão a tirar o café, uma fotografia de um par de olhos, só os olhos, sem nariz, sem boca, só mesmo os olhos. E o que notaram foi que, com exceção de um tipo de olhos particularmente agressivo, todos aqueles olhos, só a presença de uns olhos, uma mera fotografia ou ilustração, fez com que as pessoas pagassem mais do que pagavam antes. Ou seja, antes havia um baseline, assim, um comportamento base, algumas pessoas davam, outras não davam, umas davam umas vezes, outras não davam outras. Pronto. Mas ao pôr ali 2 olhos, era o suficiente para que
houvesse mais pessoas a pagar mais frequentemente. O que significa, obviamente, que esse design teve uma influência no comportamento, mas ninguém foi obrigado, ninguém se sentiu, acho eu, obrigado a pagar mais pelo café. Bibi, obrigado. A gente já volta a ti, está bem? Tânia, repetindo, diretora de marketing da Taylor Wines, certo? Taylor Sport Wine. Nós, cada vez mais, olhamos para o vinho do Porto como um legado que nós temos muito importante da nossa cidade, da nossa região, do país. E há uma componente claramente convencional, no sentido tradicional, não convencional, mas tradicional. Mas vocês têm muitas coisas inconvencionais, não é? Eu acho que sim, é de facto muito importante essa ligação do vinho do Porto à tradição. Acho que é a primeira ligação que as pessoas fazem, principalmente quando falamos das novas gerações. Mas uma empresa que tem 330 anos, que é o caso da Taylor, é uma empresa que está sempre a inventar-se, está sempre a inovar. Portanto, e são inovações que para um setor clássico são extremamente importantes. Nós, por acaso, posso agora mencionar, o ano passado fizemos uma alteração que, se compararmos a nível internacional com outros setores de bebidas, de beverages, não é nada de muito inconvencional. Mas para o vinho do Porto, vender um vinho do Porto numa lata com água tónica e fazer um Porto tónico é algo que demorou mais de 3 anos a ser legislado e a ser aprovado para poder sair do mercado. Portanto, é um pequeno exemplo de algo que é muito importante e vamos todos, no dia 2 de Abril, provar o vinho do Porto Taylor em lata. Claro que vamos, eu vou levar imensas para todos. Estou sempre não mais lá para o fim do evento, porque senão... Pronto, estava a pensar na hora do almoço, mas tu é que sabes, não é? Pronto, ok, nesse caso, não vamos insistir mais, não é? Muito obrigado. Tânia, há uma coisa também que eu acho muito interessante que é, e agora muito especificamente sobre o vinho do Porto. Vocês estão a descobrir que as pessoas... não só os portugueses, os portugueses, de uma forma geral, estão mais abertos ao vinho do Porto agora do que há alguns anos? Ou estamos mais ou menos na mesma? O que é que está a acontecer neste momento? Eu acho que o vinho do Porto está sempre presente, não é? Eu acho é que tem, a nível top of mind, é uma bebida e é um símbolo do país que as pessoas têm de facto muito orgulho. Mas muitas vezes deixam-no para aquilo que nós chamamos as ocasiões especiais. Não é de facto uma bebida que consiga entrar aqui um bocadinho no nosso day life, no nosso lifestyle. É algo que nós deixamos para momentos muito especiais. E naqueles momentos mesmo muito especiais, dificilmente não temos um vinho do Porto. Mas no nosso dia-a-dia, muitas vezes não nos lembramos dele. Portanto, e o nosso trabalho é tentar, de facto, com aquilo que são, digamos, as nossas mecânicas e as nossas narrativas, tentar, portanto, que o vinho do Porto tenha uma presença um bocadinho mais próxima. E isso passa por todos nós. Portanto, todos nós, quando temos um amigo, se calhar, quando chegou a Portugal, das primeiras coisas que lhe faziam era dar vinho do Porto, não é? Portanto, nós, quando viajamos ou quando recebemos pessoas de fora, temos sempre o vinho do Porto com muito, muito orgulho, mas temos que pôr, e isto é a minha missão, e espero que pelo menos metade das pessoas que estão aqui vão ser inconvencionais e chegar a casa, buscar uma garrafa de vinho do Porto, que de certeza que têm em casa, e pô-la no frigorífico, sim, porque ele deve ser servido ligeiramente fresco, como nós costumamos dizer, e no frigorífico vai ficar um bocadinho mais frio, mas não tem mal, porque a partir do momento em que vocês o servem, ele vai logo subir um bocadinho e vão beber vinho do Porto. Vão beber vinho do Porto hoje? Eu quero que vocês, pelo menos 50% hoje das pessoas vão beber vinho do Porto. Porque é uma ocasião especialíssima, tivemos aqui na apresentação do TEDx. Nem mais, obrigado. Isto é muito inconvencional. Eu devo dizer, sem qualquer tipo de bajulação ou lisonjeio de todo, que eu quase diariamente faço isso à noite. Os meus dias são bastante convencionais no sentido de serem convencionais. Perfeito. Se isto ajuda, não sei se confunde ou não. Nós queremos mesmo que o vinho do Porto deixe de ser inconvencional. Seja convencional, as pessoas beberem todos os dias. Tal e qual, tal e qual. Mas Jorge, gostava muito de ouvir agora a ti, porque... o Jorge, eu vou dizer assim, numa linha aquilo que o Jorge faz. O Jorge tem, ele próprio, uma equipa de pessoas que visitam hospitais e centros de tratamento de pessoas, basicamente, em que, tocando canções, metendo-se com as pessoas, brincando, alegram-nas. Eu não diria só uma honra, mas um privilégio de visitar, de acompanhar uma destas visitas há uns 2 ou 3 anos, aqui no Hospital Pedro Espano, muito próximo de onde nós estamos, e vi, pelos meus próprios olhos e com o meu coração que saltou ali umas batidas, o Jorge a entrar, por exemplo, numa zona onde as pessoas estavam a receber tratamentos de quimioterapia. Pessoas que estavam em situações bastante frágeis, muito difícil mesmo, e quando ele começa a tocar ao malhão, está metade das pessoas a bater palmas. É incrível. Ou a Laurendinha vem à janela, a meter-se com as pessoas também na fila. Jorge, como é que é este teu dia-a-dia de ir ter com pessoas que talvez não estejam assim muito predispostas para sorrir, para cantar, mas quando saem de lá estão com um olhinho, uma lagrimazinha no olho? É assim, eu sempre tive uma atração pelas coisas diferentes e que nos encantam. E às vezes procuramos tanto a beleza em sítios icónicos
mas ela está em todo lado. E quando são coisas diferentes, a mim atrai-me especialmente. Trabalhar numa unidade de cuidados terminais, cuidados paliativos, eu venho de lá completamente encantado. Eu sinto mesmo que é um privilégio poder partilhar os últimos momentos de vida daquela pessoa, fazer com que ela, nem que seja por breves instantes, não esteja a pensar na doença e na morte, mas esteja a pensar que a vida é bela. E acho que é uma coisa que todos nós, nestes momentos tão complexos como têm sido os últimos 2 anos e como tem sido este período agora de guerras, acho que se todos nós olhássemos para a beleza que o mundo tem, e tem tanta, e às vezes temos tanta tendência para criticar e para julgar, e às vezes é muito mais fácil aceitar. Porque é que havemos de olhar para uma pessoa com uma raça, para uma cor, com um pensamento, com uma orientação diferente da minha, quando acho que as coisas diferentes trazem beleza ao mundo. E eu sinto realmente um privilégio monstro de poderes trabalhar em áreas super complexas. A Palhaços Hospital não parou as visitas em tempo de pandemia. Foi uma decisão complexa da equipa, pusemos a equipa toda em risco, mas depois de 2 anos de experiência a trabalhar neste contexto tão complexo, tem sido um privilégio poder estar num dos momentos mais complexos da humanidade, mas poder estar a vivê-lo de dentro. Foi um privilégio. Tal e qual. O Jorge foi nosso orador em 2017 e deixou-nos arrasados completamente ao falar dos velhinhos, com um carinho incrível, não foi? É verdade. E se vocês quando forem para casa, procurem, vão ao YouTube, procurem Jorge Rosado, TEDx Porto, e vocês vão ver uma talk absolutamente extraordinária que espero que todos tenham a oportunidade de o fazer. Já agora, sobre isso, sobre os mais velhos, eu queria dar uma boa notícia a todos. Todos nós vamos ser mais velhos. Não sabiam? Ficam a saber agora? Assim esperamos, não é? Não vai acontecer. Todos nós vamos chegar a mais velhos. E o que é que vocês querem para vocês quando forem mais velhos? Nós, quando somos um bocadinho egocêntricos, queremos tanta coisa boa. E porquê é que não devemos querer tanta coisa boa para aqueles que são mais velhos agora? Ou mudarmos esta mentalidade, o nosso futuro vai ser lindíssimo, porque eles têm tanta coisa bonita para nos dar. E dão de uma forma tão simples e forte, que é incrível. É mesmo isso. Olha, eu gostava agora de centrar um pouco outra vez, durante uns breves momentos, sobre a organização do TEDx Porto, e vou-me aqui novamente socorrer da Sílvia, que lá está, nada disto tem um script, literalmente, vocês não veem aqui notas em lado nenhum, é mesmo assim. Da Sílvia, a principal pergunta que nos fazem, não sei se a ti fazem, mas pelo menos a mim, é: onde é que vocês vão encontrar estes oradores fantásticos? Certo? A ti também te coloco muitas vezes essa pergunta? Sim. E onde é que faz? Consegues levantar assim um pouco o véu, como é que nós encontramos? Eu diria que pessoas fantásticas existem em todo lado, em todo momento. É só uma questão de saber procurar. E também de saber o que é que estamos a procurar. E tal como eu disse há pouco, nós primeiro sabemos qual é o tema principal e depois sabemos, dentro daquele tema principal, que subtemas é que nós queremos abordar, que fazem sentido no nome daquele evento, daquele ano. A partir daí, o que nós vamos fazer é pesquisar, procurar. Vamos à internet, vamos perguntar, vamos falar com pessoas que conhecem muitas pessoas, vamos falar com os nossos contactos, vamos falar com antigos oradores, vamos falar com quem for preciso, pesquisar da maneira que for preciso para encontrar pessoas para aqueles subtemas. E é assim que vamos contactando as pessoas, enviando e-mails, convidando-as a apresentar propostas para depois nós podermos escolher os oradores. Também temos sempre, acho que posso já dizer isto porque na realidade também é uma forma de procurar encontrar oradores, também temos sempre um formulário aberto onde as pessoas se podem inscrever, se podem oferecer para ser oradores do TEDx Porto. E pronto, assim resumidamente, é assim que nós os encontramos, mas estão por aí, as pessoas andam por aí. Essa é a parte mais engraçada, é que simultaneamente, essa é uma das perguntas que mais me colocam, pelo menos a mim talvez seja a pergunta que mais colocam, mas acho que disseste logo desde o início, que é: as pessoas extraordinárias estão em qualquer sítio. E as boas ideias, os bons projetos, literalmente, abram uma página do jornal ao calhas e vocês vão encontrar lá. Depois, obviamente, nós fazemos não é só abrir uma página do jornal ao calhas que nós fazemos, obviamente, para chegar a estas pessoas fantásticas. O que nós fazemos, obviamente, é, como a Silvia disse, temos um tema e nós agora vamos trabalhar dentro deste tema. Não vamos fazer ao contrário, que é, mas podíamos procurar primeiras ideias e depois ver que tema é que nós temos em comum com eles todos. Isso seria um pouco mais difícil. Depois, há uma coisa que também nós fazemos que é bastante inconvencional face a outros eventos, não é? Que é esta preparação com que nós ajudamos os oradores. Exatamente. E ainda antes da preparação, só para não ficar aqui um hiato de tempo, depois de nós procurarmos os oradores, enviarmos um e-mail a convidar, a apresentar uma proposta. O orador nós não vamos procurar, esta pessoa é fantástica, encaixa-se, vamos já convidá-lo. Não, nós convidamos as pessoas a apresentar uma proposta. Essa proposta é enviada, é estudada por nós, por toda a equipa, visto se adequa ou não. E depois, a partir desse momento, é dado o sim ao orador e é feita uma preparação
imensa com todos os oradores e que se vai também crescendo de ano para ano. Não sentes isso que nós de ano para ano vamos implementando mais essa formação. E o que nós fazemos é mesmo acompanhar na elaboração da talk, não é? A partir daquela base, daquela proposta inicial, e depois dar formação, fazer uma reunião inicial em que informamos o que é que se espera de uma TED Talk, porque uma TED Talk não é muitas vezes o que as pessoas acham que é uma TED Talk, portanto dizer o que é que se espera de uma TED Talk, e depois dar formação para que a pessoa não só leve o melhor possível, como em 15 minutos possa dizer tudo aquilo que tem para dizer, e não mais do que aquilo que tem para dizer, e poder dizê-lo também da forma mais descontraída e fluida e que chegue a qualquer pessoa, porque há temas que são comuns para mim e não são comuns para o Norberto e vice-versa, e todos nós temos que entender a pessoa que está em palco, e portanto esse é o nosso trabalho. Trabalho que é em conjunto, não é? Também com os oradores, porque eles são fantásticos a aceitar este trabalho. Esse é obrigadíssimo por essa frase, porque era exatamente aí que eu ia pegar, que é, vocês imaginam o que é nós estarmos a pedir a uma pessoa que não nos conhece, em alguns casos conhece-nos, mas a maior parte das vezes não nos conhece, pelo menos a nós pessoalmente, conhece como evento, e nós enviamos-lhes um e-mail e estamos simultaneamente a pedir-lhes para eles se candidatarem a nós. Vá, manda aí uma candidatura. Isto parece um bocadinho ingrato, não é? E ainda por cima dizemos, mas tem de estar aberto a que nós possamos dar sugestões de melhoria e ajudar na componente toda de comunicação, porque é uma coisa que eu e a Silvia já temos alguma experiência em fazer e que temos algum orgulho em fazer e garantir a qualidade do evento como um todo. Bibi, diz-me, por favor, qual foi a tua... Está aqui deste lado já. A Bibi, como oradora deste ano, que estamos precisamente agora nesta fase de preparação, diz-nos qual é a tua visão sobre isso? Isto foi uma coisa que para ti é fácil aceitar ou achas que é assim um bocadinho... Estes são um bocadinho arrogantes, não achas? Qual é a tua opinião sobre isso? Arrogant, no, but it's definitely not... It's not natural, I think, to be talking in front of 10, 100 or 1,000 people, but I think all of us want to share our ideas, and I think that it's time to also share the idea that we should use psychology and economics to make better context for people and for people to help themselves, and I think that also Portugal is ready for it, so I'm just really excited, really, to share the ideas. Fantástico, obrigado. Eu vou passar agora, Tânia, vou passar por cima, vou passar ali para o Jorge, só um segundo, está bem? A gente já volta a ti. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Jorge, que eu acho que nunca lhe fiz isto, para dizer a verdade, já nos conhecemos desde 2017. Como é que foi a tua experiência no palco do TEDx Porto? Na altura estavas na Casa da Música, eu imagino veres na sala suja 1000 e tal pessoas à tua frente, o teu coração saltou bem, estava tudo a funcionar bem ali? Eu acho que o mais complicado é o momento até subires a palco. Aí estamos completamente em pânico e realmente a vossa ajuda é incrível. Obriga-nos a pensar em questões que nós achamos que só queremos ali partilhar uma ideia e realmente, lembro perfeitamente, acho que foste tu, não vais para palco com essa garrafa de água na mão, porque eu tenho sempre tendência para ter um objeto qualquer na mão, estou aqui com uma folha. Mas realmente é importante, mas depois de estar ali sentimos algo incrível, que é a energia positiva e bonita que aquelas 1100 pessoas partilham contigo. Quase que te sentes, ok, cheguei a casa de amigos e eles tranquilamente querem te ouvir falar. Então é uma sensação super agradável quando chegas a palco. Até lá, meu Deus, são meses de complexos que afetam todo o nosso sistema nervoso e não só. Obrigado, Jorge. Tânia, e agora para a Tânia. Agora estava prometido, não é? Há aqui algo que eu vejo como um paralelismo que pode parecer um bocadinho forçado, mas eu espero que não seja todo, entre o vinho do Porto nos acalmar e o facto de nós precisarmos estar preparados para algo. O vinho ajuda? Eu acho que sim. Eu acho que o vinho ajuda sempre. Mas perdemos inibições? O que é que será? É porque aquilo de facto, quando é maravilhoso, é maravilhoso. Não é? Eu acho que tenho aqui, se calhar, a Bibi pode-me ajudar mais com a parte da psicologia, mas eu acho que muitas vezes, até há frases aquelas mais feitas e alguns filósofos até se dedicam ao assunto, que dizem muitas vezes que nós somos nós quando estamos ligeiramente bêbados. Até houve aquele filme há 1 ou 2 anos atrás que ganhou o filme melhor Oscar estrangeiro, o Drunk, acho eu, em que havia essa perspectiva, não é? Portanto, mas acho que não vamos por aí, acho que nós somos grandes defensores de beber com moderação, que acho que é sempre o mais importante, mas sim, eu acho que se calhar naquela sala de oradores, antes de entrarem para o palco, nós podemos realmente colocar ali algum vinho do Porto, Norberto. Era uma pista, eu estou a agarrar a ideia. Aqueles cálices definidos. Eu estou a agarrar essa ideia. Por baixo da mesa, de cadeira cada um, temos ali pessoas que podem ajudar a trazê-los. Acho que sim. Frescos, não é? Certo. Lembrem-se, qual é a temperatura? 15, 16 graus? Eu diria sim. Pronto, lembrem-se, não é temperatura ambiente, esqueçam isso. Não, isso não, é muito quente. Muito quente, não é tão bom. Há uma coisa também que eu agora aproveitava para perguntar, que é, qual o valor que vocês já acham de que têm ao estarem associados ao TEDx Porto, a este evento?
Para nós é sempre muito importante e é algo que nós vemos com muito carinho. Portanto, nós gostamos de poder proporcionar à cidade o TEDx, portanto, e quando nós estamos a fazer o nosso alinhamento de patrocínios é sempre algo que nós vemos com muito cuidado, que é conseguir também associar a nossa marca, obviamente, a movimentos que nós achamos que são importantes para as pessoas, mas principalmente também dotar a cidade, não é, de eventos que sejam importantes e que sejam marcantes. Eu acho que as marcas também têm essa obrigação, não é? Não é só, portanto, pensar no nosso produto, mas pensar naquilo também que é o contexto. E sendo um grupo, obviamente, que nasce do vinho do Porto, mas também tem interesses na hotelaria, abrimos agora recentemente o World of Wine, portanto, para nós é importante que a cidade seja um marco. Seja importante haver conferências com conteúdo para os locais, mas também para as pessoas que a visitam. Se calhar, daqui por uns anos, começamos a ter uma percentagem de pessoas estrangeiras que até vêm ao Porto, querem ver o TEDx Porto, não é? E isso para nós também algumas já vêm. Exatamente, portanto, mas o objetivo também, para nós enquanto marca, também acho que é importante isso. Sim. Em anos anteriores, agora por informação, nós em anos anteriores tivemos pessoas a vir de propósito da Suíça, do Reino Unido, Espanha, até de Angola. Houve pessoas que vieram de propósito de Luanda. E nós precisamos, mas foi mesmo propósitozinho, depois eu aproveitei para fiz algumas coisas. O Nilton na altura brincou, veio cá renovar o CC, não é? Foi a desculpa que arranjaram. E já agora, não sei se vocês sabem, o Nilton já é quase prata da casa. Nós tivemos o Nilton desde o nosso primeiro evento em 2010. Na altura fez uma talk, ou seja, foi um orador como a Bibi vai ser e como o Jorge já foi. E desde então nós quase que o contratamos por defeito, que é o Nilton faz o fecho de cada painel de oradores. E nesse fecho, que ele faz basicamente é brincar, levando um bocadinho mais na brincadeira aquilo que algumas ideias são um bocadinho mais sérias, é para nos dispor melhor e para nós podermos ir com outro espírito para o intervalo e deixa-nos todos a rolar de riso no chão, literalmente, não é? E é uma das coisas que nós nos orgulhamos muito é que ele tem mesmo esta vontade, ele pergunta sempre como é que é e quer ajudar, sugere oradores, inclusivamente, e esta boa disposição que nos traz é de facto extraordinária. Há uma coisa que eu também gostava de fazer, abrir desde já este momento e em vez de ser para o final, que é, alguns de vocês têm alguma questão que gostassem de colocar a mim ou aos oradores ou à Sílvia, que vocês gostassem de colocar antes de terminarmos, que ainda não terminamos já, mas ainda temos mais alguns minutos. Se quiserem fazer uma pergunta, podem, acho que a gente chega aqui o microfone ou vem aqui, está ali o microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta, este é o momento, podem começar a colocar desde já, se não, continuamos e daqui a pouco levantamos outra vez para vocês ganharem um pouco mais de coragem. E colocamos as perguntas daqui a pouco, está bem? Não há ninguém, vão 3, vão 2, vão 1, vamos continuar. Bem, há uma coisa que eu gostava muito de focar aqui, e agora voltando um bocadinho a lente para nós, que é que todos nós na equipa, sem exceção, somos voluntários. Nós fazemos isto porque gostamos, porque achamos que queríamos uma boa mudança, uma mudança muito positiva para a comunidade, porque somos generosos no bom sentido. Eu vou dizer que ser bem generoso parece assim um bocadinho estranho, não é? Mas somos, temos que dizer, sem falsas modéstias. Nós gostamos de criar algo sem ver necessariamente algo em retorno. E o mais engraçado é que, apesar de tudo, nós temos muito em retorno, porque temos uma equipa, aliás, no fundo, acaba por ser uma equipa única, mas duas sub-equipas, uma equipa que trabalha ao longo de todo o ano e depois uma equipa de voluntários que trabalha principalmente nos últimos meses, que traz, portanto, no fundo, uma equipa que planeia mais e depois juntamente todos implementamos um dia que, sim, é um dia, são 10 horas, das 9 às 19, mas que desde o momento em que nós estamos ali, na verdade até dias antes, começamos todos a ficar com o coração aos pulos, um pouco como o Jorge também disse quando chegarmos ao palco, não é? E quando nós chegamos, quando temos finalmente as coisas a rolar, é uma catarse ali, há um à vontade finalmente, eu sei, eu e a Sílvia falamos sobre isso, que é depois de vermos os 2, 3 primeiros oradores a sair do palco, nós respiramos fundo. É só nessa altura, portanto, e a partir daí é autoestrada, é sempre a andar. Ô Sílvia, diz-me uma coisa, olhando para esse momento em que nós finalmente temos esse descanso e que nós finalmente começamos a deixar de estar nervosos, e os ombros ficam menos tensos, em que a boca fica menos seca, o que é que sentes daí em diante durante o evento? Esta pergunta é muito difícil de responder sem sermos lamechas, não é? Porque eu já ia ao TEDx Porto assistir antes de fazer parte da equipa e sempre saí de lá com uma motivação muito grande para fazer coisas diferentes e para mudar de vida. E na realidade, não sei se foi o TEDx ou não, ou pelo menos não foi só o TEDx, mas ajudou, eu de facto mudei de vida. E quando no evento, a partir desse momento em que nós, ok, isto já está a rolar e vai correr bem, o
que eu sinto é que estou a viver um momento diferente, um momento especial, um momento que é especial para todos que estão ali, de maneiras diferentes, porque todos nós vivemos aquilo de maneira muito diferente. A equipa, a audiência, os oradores e também entre nós vivemos naturalmente de maneira diferente. Mas o que eu sinto é que fazemos parte ali de alguma coisa que está a acontecer e que está a mover o mundo. Mesmo que às vezes não se veja esse movimento, eu acho que está lá, esse movimento, e isso é uma satisfação muito grande, sentir que estou a contribuir de alguma maneira para esse movimento do mundo. Por isso, sim, há uma generosidade, mas também há aqui também um certo egoísmo de sentir, eu fiz qualquer coisa para as coisas melhorarem um bocadinho. Há um episódio, especialmente dos Friends, não sei se vocês são dessa altura de ver os Friends, em que havia uma discussão filosófica fortíssima entre a Phoebe e o Ross, acho eu, em que ela dizia que todo o tipo de generosidade, no fundo, era um egoísmo. E eu pensei, ok, ela tem razão. A gente temos que admitir esse pedacinho. E ao contrário, todos os egoísmos podem ter um bocadinho de generosidade se nós soubermos dirigir bem as coisas. Bibi, eu gostava muito também de colocar uma questão que diz respeito às tuas ideias. Há pouco falaste muito bem sobre a vontade que tens, a importância que existe de partilhar ideias. E no fundo é assim, já agora, nós recebemos dinheiro porque também não pagamos aos oradores, não é? Certo? Não, ninguém vos pagou nada, certo? Ótimo, ainda bem. Se vocês dissessem que sim, agora estava tramado. Mas gostava muito de perceber o que é que te impele, o que é que te faz levar a partilhar as tuas ideias de uma forma totalmente gratuita e com tanto trabalho, que isto exige muito trabalho para conseguires preparar a tua apresentação. Yeah, that's a good question. So, for example, when I was in high school, I didn't know what I wanted to study. It's very difficult to decide what you're going to study when you're 16. And then I actually watched some TED Talks when I was 16, and I was so excited when I saw the TED Talks about how we can live a happier life through psychology, and I was seeing some of those lessons and some of the things that they shared, and so for me it was kind of a first interaction with different ideas. That, you know, I grew up in the countryside in the Netherlands where everyone becomes a doctor or a lawyer or, you know, veterinarian, whatever, so those kind of jobs, and I didn't know that social psychology existed. Social psychology is different from clinical psychology, so I don't work with people who need, for example, who have a depression and who need help. I work with anyone in society, like creating the kind of looking at the whole society and seeing how we can shape, for example, social norms, how we can shape our society to be more mindful of each other, how we can talk more with each other, how we can care more about each other without looking at differences instead of we look at similarities between us. And so for me, that was completely, you know, opening my eyes to see that there are different things to study. So for me, I hope that by us sharing these ideas here, that there will be, you know, people who think, oh, actually, there's something new here that I can study or I can learn about or I can read about, and together we will create better societies that are more innovative. Obrigado, fantástico. Tânia, eu gostava muito de saber, colocar uma questão que tem a ver com o mundo dos negócios. Tipicamente é visto como um mundo de grande competição, principalmente entre concorrentes, mas não só. Por outro lado, também é um grande aspecto de cooperação, não é verdade? Eu vejo que cada vez mais as empresas estão muito conscientes da sua responsabilidade social e muito conscientes do bem que podem fazer para além daquilo que é a sua fronteira habitual dos negócios, ou seja, vão para além disso. O que é que tem acontecido nos últimos anos? E será que estes últimos anos da pandemia alteraram essa visão, essa perspectiva das empresas? Eu acho que sim, claramente que sim. Nós, na Taylors, e sendo uma empresa de vinho do Porto, estamos muito sujeitos às alterações climáticas, portanto é algo que nós temos vindo a trabalhar nos últimos 20 anos. E pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, Norberto, que é importante, e nós estávamos a trabalhar aquilo nos últimos 20 anos, não é? Estamos aqui preocupados, questões de erosão dos solos, a questão da água, portanto são questões muito críticas, porque sem uvas não há vinho, portanto, e não haverá vinho do Porto. E aquilo que nós apercebemos é que isto não é de toda uma corrida, não adianta nós, enquanto marca Taylors, fazermos e as outras empresas não fazerem. Portanto, criamos há cerca de 4 anos atrás o Porto Protocol, que basicamente é uma fundação que convida e da qual fazem parte várias empresas de vinho em nível internacional, onde o principal motivo e motor é a partilha. Porquê? Porque há coisas que nós no Douro precisamos de fazer, mas que se calhar podem ser partilhadas por outras regiões a nível mundial e que podem aprender com aquilo que nós estamos a fazer. E basicamente o Porto Protocol é uma plataforma de troca de informação, de partilha de study cases, onde as pessoas podem aprender aquilo que nós estamos a fazer, por exemplo, a poupar água,
para tratar algum tipo de doenças, por exemplo, e que noutras regiões do mundo também partilham connosco. Portanto, temos cerca de 400 membros internacionais, fazem parte do Porto Protocol, foi lançado em 2018 com a vinda do Presidente Obama cá à cidade do Porto, não sei se lembrarão. Portanto, e foi um marco muito importante e ficamos muito orgulhosos desse trabalho. Mas sim, ou seja, mesmo quando nós estamos a falar só da área de vinho do Porto, há sempre uma grande cooperação, porque tem mesmo que ser assim, não há um planeta B, não é? Portanto, é importante que nós consigamos ter as melhores práticas. Claro que sempre tendo em atenção aquilo que é viável a nível financeiro, não é? Portanto, há essa componente também e também social. Portanto, sempre que possamos fazer essa junção desses 3 pilares muito importantes é de facto basilar para nós. Obrigado, muito obrigado, Tânia. Mas Jorge, eu te colocaria uma questão que está muito relacionada com isto tudo, mas focando precisamente mais em ti e nos palhaços do hospital. E a pergunta não é, antes de mais, não é para nos dizeres o quão fantástico fomos por aí fora, não, eu queria perceber ter sido orador no TEDx Porto trouxe alguma alteração na forma como tu trabalhas e na visibilidade que os palhaços do hospital têm tido na sociedade? Isto ajudou-vos de alguma forma? Completamente. Primeiro, ter conhecido o Nilton, e neste momento é o nosso embaixador, ter conhecido a vocês dois, por exemplo, ainda recentemente estiveram os dois numa empresa no Porto, na Naticis, acho que é assim que se diz, a colaborar connosco, e o TEDx Porto para mim é um dos melhores TEDx do mundo, e não estou a dizê-lo por dizer, e é quase, é um selo de qualidade, é uma instituição, um grupo gigante de pessoas, é uma marca super forte que se cola a ti, então a sociedade começa a olhar para ti com outra atenção, com outro carinho. Por isso foi um marco muito importante para a organização, demos um salto gigante e permitiu realmente haver este selo TEDx Porto a validar o nosso trabalho. Bem, obrigado. Eu gostava agora, novamente, isto é o ciclo que nós fazemos, de falar muito brevemente sobre alguns oradores. Eu não creio que nós nos vamos conseguir lembrar deles todos assim de cabeça, mas vamos fazer aqui um despique, Silvia. Vamos fazer, agora falo eu durante uns 10 segundos e tu falas de outro e assim sucessivamente. O que é que isto dá? Vamos ver o que isto vai dar. Bem, para já, temos aqui a Vivi connosco, portanto já está apresentada. Nós vamos ter, por exemplo, uma psicóloga chamada Luana Cunha Ferreira, que vai falar sobre como ultrapassar preconceitos. Como é que nós podemos se sentirmos um preconceito, se estiver dentro do nosso radar, o que é que nós temos que fazer dentro de nós para conseguir ultrapassar esse sentimento menos positivo perante outras pessoas. Isto tem tudo a ver com a diversidade, com a inclusão. Porquê? Porque, no fundo, isto está muito intimamente relacionado com a nossa necessidade de viver junto com outras pessoas, de uma forma social. Silvia. E por falar em preconceito, também vamos ter o Sidney e a Eulália Almeida, que são o Sidney, não sei se alguém aqui viu o documentário, e agora vou-me esquecer do nome. Até que o porno nos separe. Até que o porno nos separe. O Sidney era um ator porno, já foi, e a mãe descobriu e eles tiveram que recriar a relação deles a partir daí. E eles vêm a palco, os dois, dizer-nos como é que eles fizeram isso, porque também está nas nossas mãos recriar as nossas relações e é isso que eles nos vêm ensinar. Vamos ter também connosco Paulo Magalhães, que já foi nosso orador há cerca de um ano, 20 de março do ano passado, num evento online que fizemos, no TEDx Porto Salon, e vem propor uma alteração muito profunda da nossa sociedade, que tem a ver precisamente com o clima, nem de propósito, e que tem a ver com o facto de nós conseguirmos dar valor ao trabalho que é feito pela natureza para regenerar os ecossistemas e, assim, segurar o CO2, retirar CO2 da atmosfera, aumentar a diversidade e colocar o nosso planeta de volta naquilo que é um bom lugar, digamos, no equilíbrio químico, para todos os efeitos, de toda a atmosfera e não só. O Paulo vem-nos mostrar como é que a sociedade, a Terra, não é? O ambiente pode mudar e nós sabemos que a sociedade tem mudado muito, mas se calhar, e tem mudado muito e muito depressa, mas há um grupo grande, uma maioria grande do nosso planeta que se calhar acha que as alterações ainda não são suficientes, que é o grupo das mulheres. E então temos a Isabel Canha que nos vem dizer que dificuldades é que as mulheres ainda sofrem hoje e o que é que pode ser feito para que sejam ultrapassadas essas desigualdades e iniquidades que ainda hoje se fazem sentir. E nem de propósito, já falamos de 3 dos 4 oradores que nós achamos, estamos a planear, que vão estar na mesma sessão, vamos ter também connosco o Pedro Saleiro. O Pedro Saleiro é um investigador da área de inteligência artificial
E a inteligência artificial, nos últimos anos, tem recebido muito má reputação, tem tido muito mais notícias, que um dia vamos ser todos dominados pelas máquinas. Depois a gente lembra-se do Terminator, não é? O robô que veio do futuro. E há, de facto, muitas pessoas, filósofos e algumas pessoas que têm essa preocupação. Ele está a trabalhar no sentido oposto. Ele está a trabalhar no sentido de dizer que, se nós sentirmos preconceito, nós podemos afastar-nos do processo, por exemplo, de seleção de novos colaboradores de uma empresa e confiar na inteligência artificial para garantir que a inteligência artificial não é preconceituosa e que conseguimos contratar boas pessoas, mas também pessoas de backgrounds mais diversos, por exemplo, fazendo com que haja maior equilíbrio entre homens e mulheres, com que não haja discriminação de género, que não haja discriminação de sexo, desculpem, não é a mesma coisa, mas parece assim, mas que não haja discriminação racial, que não haja discriminação religiosa e outras. E às vezes, quando nós vemos currículos, olhamos, às vezes basta o nome, e nós já marcamos um nome, marcamos na nossa cabeça uma opinião antes mesmo de termos lido o currículo. Então está a propor uma separação destas atividades de algumas pessoas, ou das pessoas das empresas, e fazer com que seja mais automatizado. Mas bom automatizado. Preconceito e discriminação é uma coisa que nós também sentimos quando pensamos em refugiados. E acho que hoje em dia ainda podemos olhar para isso com mais verdade. É maravilhoso o que está a acontecer de solidariedade para com os refugiados da Ucrânia. Mas há refugiados de outros países que não têm sido tão bem acolhidos. E para falar desses refugiados e de como é que é esta coisa de ir salvar pessoas ao mar, vamos ter o Miguel Duarte, que trabalha com uma ONG italiana em que ajuda a ir buscar ao mar pessoas que vêm do outro lado para procurar também segurança no nosso continente. E para fechar, há uma pessoa que nós não podemos deixar de mencionar, porque provavelmente vai fazer uma das talks mais inconvencionais, pelo menos em forma, em que essa pessoa não sabe qual é o tema e vai fazer um discurso de improviso, vai fazer uma talk improvisada. Nós confiamos muito nessa pessoa, eu e a Silvia conhecemos muito bem, já desde há vários anos, chama-se Paulo Sérgio Pinto, e o que ele vai fazer vai fazer uma talk baseada em palavras dadas pelo próprio público. Ou seja, nós vamos pedir ao público palavras, e não vai ser nada preparado, arranjamos ali uma forma qualquer de criar um elemento aleatório para toda a gente perceber que é impossível aquilo ter sido preparado, e ele vai fazer uma talk de alguns minutos e com cabeça, tronco e membros, não vai ser uma coisa assim ao calhas, não é? Vai ser algo com valor. E para mostrar que nós conseguimos fazer coisas que parecem impossíveis aos outros, nós conseguimos fazer isso perante alguns desafios como estes, não é? Desafios bem difíceis. Ora, estamos praticamente a terminar. Muito obrigado por terem vindo todos. Eu gostava só de saber novamente a todos. Alguém tem alguma questão que gostasse de colocar? Força! Está ali o microfone. Eu gostava que partilhassem connosco um momento em que tiveram um orador e que vocês pensaram: oh meu Deus, isto não está a acontecer, no mau sentido e no bom sentido também. Nunca vos tenha surpreendido por uau, como é que ele conseguiu fazer. Mas sem mencionar nomes. Sem mencionar nomes, exatamente. Houve alguns anos, já foi há muito tempo, por isso provavelmente nenhum de vocês esteve lá. Houve uma edição em que houve uma performance musical em que a cantora, acho que estava um bocadinho alterada do ponto de vista mental. Nós temos as nossas especulações, mas não podemos dizer muito mais do que isso. São meras especulações e, portanto, não vamos dizer nada nem que nos torturem. Mas houve uma pista muito grande, que foi essa performance demorou tanto tempo que às tantas o nosso então host, o Manuel Forjás, teve que ir ao palco lançar-lhe uma fotográfica para ver se ela saía dali. Porque, pronto, acontece, são coisas que acontecem. Mas não há assim tantas coisas negativas, de todo. Silvia, queres tu partilhar uma Sim, positiva? posso partilhar e também não vou partilhar nomes, não vou dizer nomes. Não, mas é uma coisa boa. Que quando a primeira vez que tivemos com ele, também em que tivemos com ele a trabalhar a talk, não é? Como há pouco dissemos que fazemos com todos, nós achamos que aquilo não estava bem, não era aquilo que nós queríamos, estava com pouca força, achávamos que não ia chegar às pessoas. E entre todos, com a ajuda dele e com muita disponibilidade dele, muita mesmo, trabalhamos aquilo para chegar em poucos dias, porque tivemos poucos dias na realidade, porque a pessoa estava fora. Em poucos dias trabalhámos a talk e ele foi de uma generosidade imensa, é de uma generosidade imensa, e quando chegou a palco fez uma das melhores talks que eu assisti, fez uma das melhores talks que acho que toda a gente que aqui está e que assistiu alguma vez assistiu, e pôs imediatamente toda a gente de pé na sala. E
dizer o nome. Podemos dizer o nome, não podemos. É o Gustavo Carona. Vocês conhecem o Gustavo Carona, aquele médico intensivista do Hospital Pedro Spano, tem aparecido muitas vezes na televisão por causa da pandemia e não só. E ele é uma pessoa absolutamente incrível. E generosidade, já agora, desculpa Norberto, mas generosidade também é isto, é saber aceitar que outros lhe estão a dizer, olha, isto assim talvez não vá correr bem, aceitar mudar, ir a palco, fazer diferente daquilo que tinha pensado, transbordar de generosidade em cima do palco e hoje fazer o que faz com toda a sua generosidade. Pronto, queria só deixar também esta mensagem. Meus caros, vamos mesmo fechar, mas queria só deixar-vos aqui 2 ou 3 mensagens. Primeiro, são 18h48, daqui a 12 minutos, mas daqui a 3 semanas vamos estar a terminar o evento, às 19 horas, em ponto. Vocês podem pôr isto no relógio e vão ver o que fazemos. Se vocês ainda não o fizeram, inscrevam-se, registrem-se. Há aí umas pessoas aí a dar uns vales de desconto com um código de desconto que vocês podem utilizar para ter um desconto de 10 euros no bilhete. O bilhete é todo, ele 100% para a organização, para podermos fazer com que tenhamos uma sala audiovisual, para conseguirmos trazer oradores, às vezes alguns também do estrangeiro, e fazer com que todas essas despesas possam ser pagas sem termos de ser nós, eu, o Silvio e o resto da equipa depois a pagar isto dos nossos bolsos, obviamente, não é? Vamos fazer o evento basicamente consiste em 4 painéis de 4, 5 oradores cada um. Vamos ter performances, como temos sempre, há sempre uma performance artística ou mais, tipicamente este ano vamos ter pelo menos 2, em que vamos ter um mágico no palco, um ilusionista, vá, e também vamos ter uma pessoa, podemos já dizer, não é? Vamos ter uma campeã nacional de esgrima a fazer uma performance de esgrima com o seu treinador. E queria dizer mais alguma coisa ou já teria o gajo agora para dizer? Não, vamos deixar os outros em Vamos deixar, não vamos dizer mais nada. Mas é um dia com muitas surpresas, é um dia que nós ainda já temos 99% do trabalho feito, mas ainda temos algumas coisinhas. Este 1% agora é o que dá mais trabalho agora, não é? É como a gente constrói uma casa e depois demora mais, não é eu construir, demora mais depois a fazer os acabamentos todos, não é? Pintar e tal, mover-se lá para dentro. Estamos mesmo nessa fase final. Então, gostávamos imenso de poder contar convosco, ver as vossas caras novamente no dia 2 de Abril, Alfândega, Sala do Arquivo, começa às 9 da manhã. Se vocês vão encontrar toda esta informação e mais alguma em TEDx ou TEDxPorto.com. Tem lá a informação sobre os oradores, sobre os bilhetes, sobre tudo e mais alguma coisa. Espero mesmo ver-vos lá de fundo do coração e que vocês tenham a oportunidade de ver também a Bibi, a Tânia e o Jorge, porque vão estar lá também connosco. Muito obrigado a todos.